O momento em que a torneira seca é o momento em que a máscara cai. Existe uma verdade brutal e silenciosa que a maioria dos homens ignora por medo, por hábito ou por uma programação social que nos ensinou que nosso valor está intrinsecamente ligado à nossa capacidade de prover. Mas eu te convido hoje a fazer um experimento mental, ou melhor, um experimento prático, se tiver a coragem necessária. O que acontece quando o fluxo constante de recursos que você provê subitamente cessa? Não estou falando de falência, estou falando de escolha. O não financeiro é uma das ferramentas mais poderosas, reveladoras e perigosas que um homem pode empunhar. É a espada que corta o véu da ilusão amorosa e expõe a engrenagem fria do interesse. Muitos de vocês estão vivendo uma mentira confortável, onde o afeto que recebem é, na verdade, um recibo de pagamento pelos serviços prestados. Hoje nós vamos desmontar essa estrutura. Vamos olhar nos olhos da besta e ver como ela reage quando o alimento é retirado. Prepare-se, porque a reação dela não será de compreensão ou parceria, será um choque sistêmico que revelará exatamente quem estava dormindo ao seu lado esse tempo todo. Se esta mensagem de despertar ressoou com a angústia que você carrega no peito, mostre sua força agora. Deixe seu like como um ato de desafio contra a exploração. Inscreva-se no canal para se juntar ao nosso batalhão de homens despertos e entre na nossa comunidade exclusiva para ter acesso ao arsenal completo de defesa mental. Vamos direto ao ponto nevrálgico da questão. O dinheiro, em um relacionamento moderno, raramente é apenas moeda de troca. Ele é a própria estrutura de poder e controle. Quando você, homem, assume o papel de provedor absoluto sem estabelecer limites, você não está sendo apenas generoso, você está muitas vezes comprando uma paz temporária e uma lealdade condicional. A sociedade nos condicionou a acreditar que o homem de verdade paga a conta sem questionar, que o sacrifício silencioso é nobre. Mas deixe-me ser o portador da notícia que ninguém quer dar. O seu sacrifício não gera gratidão, ele gera expectativa. E a expectativa é a mãe do desprezo. Quando você paga tudo, você remove da outra pessoa a responsabilidade pela própria existência e, pior, você se transforma em uma utilidade. E ferramentas úteis não são amadas, elas são usadas até quebrem ou até que apareça uma ferramenta melhor. A reação chocante que você verá ao parar de pagar não vem da falta de dinheiro em si, mas da quebra unilateral de um contrato invisível que você assinou sem ler. Esse contrato dizia: eu dou tudo e, em troca, você finge que me ama. Ao rasgar esse contrato, você obriga a realidade a se manifestar. E a realidade, meu amigo, costuma ser feia, gritante e absolutamente desprovida de empatia. Prepare-se para ver a doçura se transformar em amargor na velocidade de um Pix recusado. Imagine um homem, vamos chamá-lo de Roberto. Roberto é o arquétipo do sobrevivente cínico antes da queda. Ele trabalhou duro, construiu um patrimônio e acreditou na falácia do happy hour da vida, que se ele colocasse a comida na mesa, pagasse as férias, os jantares, as roupas e os luxos, ele teria um porto seguro em casa. Roberto via seu papel de provedor como uma honra, uma medalha de cavalheirismo. Ele nunca disse não. Ele achava que o sim constante era o combustível do amor. Mas Roberto não percebia que estava construindo um castelo sobre areia movediça. A cada conta paga sem um obrigado genuíno, a cada desejo atendido que era seguido por um novo desejo maior, ele estava, na verdade, treinando sua parceira a vê-lo não como um companheiro, mas como um recurso inesgotável. Ele se tornou invisível como ser humano e hipervisível como carteira. A tragédia de Roberto não foi ser generoso, foi ser ingênuo. Ele confundiu dependência financeira com conexão emocional. E essa confusão é o campo onde a maioria dos homens é massacrada. A história de Roberto é a história de milhões. É a história de homens que acordam após 20 anos e percebem que não construíram uma família, mas sim financiaram uma parasitagem de longo prazo. A virada de chave acontece quando a dor da exploração supera o medo da solidão. Para Roberto, foi um momento banal. Talvez uma crise no mercado, uma redução nos lucros ou simplesmente um momento de exaustão existencial. Ele chegou em casa e disse: "Este mês precisamos cortar gastos. Não vou pagar o cartão integralmente e aquela viagem está cancelada."
A expectativa dele era encontrar uma parceira de trincheira, alguém que dissesse: "Estamos juntos, vamos resolver isso, eu te ajudo." Mas o que ele encontrou foi o silêncio gélido, seguido pela tempestade. Não houve preocupação com o estado mental dele, nem com sua saúde, nem com o futuro da família. Houve apenas a indignação de uma criança mimada que teve o doce retirado. A máscara caiu. O que ele viu não foi uma esposa preocupada, mas uma gerente de contas furiosa com a falha no sistema. A traição aqui não foi física, foi ontológica. Ela traiu a ideia de nós em favor do eu. Roberto percebeu, com um gosto de cinzas na boca, que ele era amado apenas enquanto a máquina funcionava. No momento em que a engrenagem travou, ele se tornou um estorvo, um problema a ser descartado ou consertado à força. Este momento de clareza é, paradoxalmente, o momento mais doloroso e o mais libertador da vida de um homem. É o momento em que você percebe que estava sozinho o tempo todo, apenas rodeado de pessoas que você alugava. A dor de ver a reação negativa dela é a dor do parto do seu novo eu. Você deixa de ser o provedor ingênuo e nasce como o homem que vê a realidade. A raiva que surge nela não é porque faltará pão na mesa, é porque você ousou quebrar a hierarquia onde você serve e ela consome. Ela vai tentar fazer você se sentir culpado, vai dizer que você mudou, que você não é mais o mesmo. E ela está certa, você não é mais o mesmo. Você acordou, você saiu da matrix da provisão incondicional e não há caminho de volta. Uma vez que você vê a engrenagem do interesse, você nunca mais consegue desver. Se você já esteve neste campo de batalha, se já sentiu na pele o frio da indiferença quando o dinheiro apertou, ou se está se preparando para tomar essa atitude, comente a palavra entendido abaixo. Sua voz se junta à de milhares de outros homens que despertaram e decidiram parar de financiar a própria destruição. Vamos recorrer a Nicolau Maquiavel para dissecar essa dinâmica. O filósofo florentino nos ensinou que é muito mais seguro ser temido do que amado, se não se pode ser os dois. Trazendo para nosso contexto, é muito mais seguro ser respeitado por seus limites do que ser amado por sua utilidade. O amor, como Maquiavel pontua, é mantido por um vínculo de obrigação, que devido à natureza humana perversa, é rompido a qualquer momento em que haja proveito próprio. Mas o temor é mantido pelo medo da punição que nunca abandona. No relacionamento moderno, o temor não deve ser a violência ou a agressão, mas o respeito inabalável por sua capacidade de dizer não. Quando você paga tudo, você remove o respeito da equação. Você se torna garantido, e o que é garantido não tem valor. A mulher que reage com choque e raiva ao seu corte de gastos está, na verdade, revelando que nunca te respeitou como o soberano da sua própria vida. Ela te via apenas como o vassalo das vontades dela. O não financeiro é, portanto, um ato de soberania. É a retomada do trono. É dizer, meus recursos, minhas regras. Sem essa postura maquiavélica de autopreservação, você será eternamente devorado. A aplicação prática do não financeiro deve ser cirúrgica. Não se trata de mesquinharia, não se trata de deixar a família passar fome. Trata-se de cortar o excesso, o supérfluo, aquilo que é dado como garantido. É parar de pagar a unha, o cabelo, o jantar caro na terça-feira, a troca de carro desnecessária. É olhar para as despesas e dizer, isso não é essencial e eu não vou bancar isso agora. A reação imediata dela será a confusão. O cérebro dela, condicionado ao sim, entrará em curto-circuito. Ela perguntará por quê? E a sua resposta não deve ser uma desculpa longa e vitimista. Deve ser estoica, porque eu decidi que precisamos rever nossas prioridades, ou porque esse dinheiro será alocado em outro lugar. A falta de uma justificativa implorando perdão é o que mais vai assustá-la. Ela está acostumada a ver você se desculpar até quando está certo. Ao manter a firmeza, você inverte o polo da relação. Você deixa de buscar aprovação e passa a ditar a realidade. É um teste de fogo. Se ela for uma parceira leal, ela pode ficar chateada no início,
mas entenderá e se adaptará. Se ela for uma parasita, a guerra começará. A primeira fase da reação chocante dela será a vitimização. Prepare-se para o teatro das lágrimas. Ela vai dizer que você não se importa mais com ela, que ela se sente desvalorizada, que outros maridos fazem isso e aquilo. Note a manipulação linguística. Ela não está discutindo o orçamento, ela está atacando o seu caráter. Ela tenta transformar uma decisão financeira lógica em uma falha moral sua. Se você me amasse, você pagaria. Essa é a frase não dita que ecoa nas entrelinhas. É a chantagem emocional mais antiga do livro. O objetivo é fazer você se sentir um monstro por proteger o seu patrimônio. Ela vai evocar tempos passados, vai comparar você com a versão anterior de você mesmo, a versão escrava. O seu trabalho aqui é permanecer impassível como uma rocha. Não ofereça consolo para uma birra de adulto. Observe, apenas observe. A forma como ela lida com a frustração diz mais sobre o caráter dela do que 10 anos de "eu te amo" ditos em momentos de abundância. A vitimização é a arma dos fracos que perderam o controle sobre os fortes. Quando as lágrimas não funcionam, a fase 2 se inicia, a agressividade e a acusação. A tristeza dá lugar à raiva. Ela vai começar a apontar seus erros, vai dizer que você gasta dinheiro com besteiras, seus hobbies, seu carro ou até investimentos, mas nega o básico para ela, sendo que o básico dela é luxo. Ela vai tentar recrutar aliados, falar mal de você para a mãe, para as amigas, tentando criar uma pressão social externa para que você volte a abrir a carteira. É aqui que o sobrevivente cínico precisa ter a pele grossa de um rinoceronte. Entenda que essa agressividade é o grito de desespero de quem está perdendo a fonte de alimentação. É biológico, é o parasita reagindo ao sistema imunológico do hospedeiro. Não reaja com gritos, mantenha o tom de voz baixo e a postura firme. A raiva dela é a prova cabal de que o relacionamento era uma transação comercial disfarçada. Se fosse amor, haveria preocupação com o motivo do corte, haveria diálogo. A exigência raivosa é a marca registrada do credor cobrando uma dívida, não da esposa apoiando o marido. A terceira e mais perigosa fase é o ataque à sua masculinidade. Prepare-se para ouvir frases como: "Você não é homem de verdade", "Fulano sustenta a casa melhor que você", "Eu devia ter casado com alguém ambicioso". Esse é o golpe baixo final. Ela sabe que a identidade masculina é frágil quando se trata de provisão e proteção. Ela vai tentar castrar você psicologicamente. Ela quer que você sinta vergonha. A vergonha é uma ferramenta de controle social poderosa. Mas aqui está o segredo filosófico para neutralizar isso. A sua masculinidade não é definida pela capacidade de satisfazer os caprichos de uma mulher ingrata. Sua masculinidade é definida pela sua capacidade de governar a si mesmo e ao seu império com sabedoria. Um rei que deixa o tesouro real ser saqueado para agradar a corte é um rei fraco, não um rei generoso. Um homem de verdade sabe dizer não. Um homem de verdade prioriza a estabilidade a longo prazo sobre o prazer imediato de terceiros. Quando ela atacar sua virilidade, sorria internamente. Ela está usando a última bala. Se ela precisa te diminuir para conseguir o que quer, ela já admitiu que você está em uma posição de poder superior. Vamos analisar friamente o que esse comportamento de shaming significa. Significa que na mente dela, a sua utilidade é a sua única virtude. Schopenhauer, em sua filosofia pessimista, nos lembra que o egoísmo é a força motriz da natureza humana. A mulher, impulsionada pela vontade de vida, e aqui entenda-se como instinto de sobrevivência e acúmulo de recursos para a prole ou para si, vê no homem um meio para um fim. Quando o meio falha, a natureza reage com violência. Não leve isso para o lado pessoal, embora doa como um inferno. Entenda como um fenômeno natural, como uma tempestade ou um terremoto. Você não fica com raiva da chuva por te molhar.
Você apenas abre o guarda-chuva. O seu guarda-chuva é a sua indiferença estoica. Ao entender que os ataques dela são manifestações de um instinto frustrado de extração de recursos, você para de ver isso como uma crise no casamento e passa a ver como uma renegociação de contrato. E dessa vez, você está renegociando com os olhos abertos, sem a venda do romantismo cego que te custou tão caro nos últimos anos. Nietzsche falava sobre a moral do senhor e a moral do escravo. Durante muito tempo, você operou sob a moral do escravo, acreditando que a bondade, a submissão financeira e o sacrifício eram virtudes que seriam recompensadas no céu ou na gratidão eterna dela. Você estava errado. Na dinâmica de poder real, quem detém os recursos e tem a capacidade de retê-los é o Senhor. Ao aplicar o não financeiro, você está transicionando para a moral do Senhor. Você está definindo seus próprios valores, em vez de aceitar os valores impostos por ela. Ela vai tentar te puxar de volta para a moral do escravo, usando a culpa, a arma favorita dos sacerdotes e dos manipuladores. Ela vai dizer que você é egoísta. E Nietzsche diria, sim, seja egoísta. O egoísmo saudável é a base da autopreservação. O que ela chama de egoísmo, na verdade, é você cuidando de si mesmo pela primeira vez em décadas. Não aceite a definição dela de bem e mal. O que é bom para ela, você pagando tudo, é ruim para você, sua exaustão. O que é bom para você, sua liberdade financeira, é ruim para ela, perda de mordomias. É um jogo de soma zero. Você está agora atravessando um campo minado. A casa se tornou um ambiente hostil. O silêncio é pesado. As respostas são monossilábicas. O sexo, se ainda existia, desaparece completamente, usada como arma de greve. Como navegar isso? Com a frieza de um general. Não caia na tentação de comprar a paz de volta. Muitos homens fraquejam aqui. Eles veem a cara feia por 3 dias e correm para comprar um presente, um jantar, para ver o sorriso voltar. Se você fizer isso, você perdeu a guerra. Você acabou de ensinar a ela que o preço para quebrar a sua vontade é apenas 3 dias de cara feia. O custo da sua submissão foi calculado e é baixo. Você deve suportar o desconforto. Aprenda a ficar confortável no caos. Deixe ela emburrada. Vá ler um livro, vá para a academia, vá cuidar dos seus negócios. Mostre a ela que a felicidade dela não é mais a sua única missão na vida e que o mau humor dela não tem poder de alterar o seu estado de espírito. Quando ela perceber que as táticas de terror emocional não funcionam mais, ela terá apenas 2 opções: aceitar a nova realidade ou partir. Essa mudança de dinâmica traz uma virada de poder fundamental. Antes, você perseguia a aprovação dela através do dinheiro. Agora, ela precisa perseguir a sua aprovação para acessar os recursos. Parece cruel? Talvez, mas é infinitamente menos cruel do que ser usado por anos e descartado na velhice. A justiça aqui é o equilíbrio. Você está devolvendo a responsabilidade da vida dela para as mãos dela. Se ela quer luxos, que trabalhe por eles. Se ela quer mimos, que os mereça através de parceria e lealdade, não por direito divino. O dinheiro do homem é a energia vital do homem materializada. São horas da sua vida, do seu suor, do seu estresse, condensados em números na conta bancária. Entregar isso a quem não te respeita é entregar sua vida. Ao fechar a torneira, você está valorizando o seu tempo de vida. Você está dizendo, minha vida vale mais do que o seu conforto momentâneo. Essa postura impõe respeito, mesmo que seja um respeito nascido do medo de perder a mamata. E, curiosamente, muitas mulheres, após o choque inicial, passam a olhar para esse homem com outros olhos, olhos de quem vê um homem forte, não um capacho. Você precisa validar a si mesmo durante esse processo, porque a validação externa não virá. O mundo vai te chamar de mão de vaca, de insensível. A sociedade ginocêntrica sempre ficará do lado da pobre mulher que teve o cartão de crédito cortado. Ignore o ruído. A sua consciência é o seu único juiz. Você sabe o quanto trabalhou. Você sabe o quanto se doou. Você não é errado por querer reciprocidade.
Você não é errado por querer ser amado pela sua essência e não pela sua carteira. Essa busca por verdade é o caminho do guerreiro solitário. É um caminho árido, mas o ar é puro. Você está respirando a liberdade pela primeira vez. Se este vídeo está te entregando a clareza brutal que você buscava há anos, deixe seu like agora. Não por vaidade nossa, mas para que este farol de verdade alcance outros homens que estão perdidos na névoa da exploração, achando que são amados quando são apenas úteis. Seu like é um sinal de fogo para os outros sobreviventes. Retornando a Schopenhauer e a visão biológica, a fêmea seleciona o macho capaz de prover recursos para a prole. Isso é instinto primitivo. Não há maldade intrínseca nisso, é apenas biologia operando. O problema surge quando a sociedade moderna mantém a exigência biológica da provisão masculina, mas remove a contrapartida feminina de lealdade, cuidado e respeito. Criou-se um cenário onde o homem tem todos os deveres do patriarca antigo, mas nenhuma das autoridades ou respeito. E a mulher tem todos os direitos da mulher moderna independente, mas mantém as expectativas de ser sustentada como uma dama antiga. É uma conta que não fecha. Ao parar de pagar tudo, você está forçando a atualização desse software biológico bugado. Você está dizendo, se estamos no mundo moderno de igualdade, então dividamos o fardo. A reação chocante dela é o sistema operacional antigo colidindo com a nova realidade. Ela quer os benefícios do tradicionalismo, seu dinheiro, com as liberdades do modernismo, sem deveres. Você está expondo essa hipocrisia na prática, não com palavras, mas com a ação do não pagamento. E se ela for embora? Essa é a pergunta que aterroriza o sobrevivente cínico. E se eu parar de pagar e ela pedir o divórcio? Meu amigo, se ela pedir o divórcio porque você cortou luxos supérfluos, ela não está indo embora, você está sendo libertado. Entenda a diferença. Você não perdeu uma esposa, você se livrou de um passivo financeiro e emocional. Seria como um tumor cancerígeno decidir sair do seu corpo por conta própria. Você choraria ou celebraria? A partida dela é a prova final de que nunca houve amor. É a confirmação dolorosa, mas necessária, de que você estava dormindo com uma inimiga. Melhor que ela vá agora, enquanto você ainda tem tempo e recursos para reconstruir sua vida, do que daqui a 10 anos, quando você estiver doente e falido. A filtragem é o objetivo. O não financeio é o filtro supremo. Quem fica ao seu lado no aperto é quem merece estar ao seu lado na abundância. Quem parte na escassez não merece nem o seu bom dia. O que fazer com os recursos que você recuperou? Reconstrua a si mesmo. Esse dinheiro que ia para bolsas, sapatos, jantares ingratos e viagens para postar no Instagram agora é seu. Invista na sua saúde, no seu corpo, no seu intelecto. Compre livros, faça cursos, viaje sozinho ou com amigos leais. Construa a sua fortaleza da solidão. Torne-se um homem tão formidável, tão pleno e tão independente que a presença de uma mulher seja apenas um complemento agradável, nunca uma necessidade vital. Quando você usa o seu dinheiro para o seu próprio engrandecimento, você se torna mais atraente, mais perigoso e mais respeitado. A ironia suprema é que, ao parar de tentar comprar o amor dela e começar a investir em si mesmo, você pode até atrair mulheres de melhor qualidade ou fazer a sua atual perceber o que está perdendo. Mas o foco não é elas, o foco é você. O dinheiro é munição na guerra da vida. Pare de dar sua munição para quem atira contra você. Use-a para fortificar suas defesas e expandir seu território. Chegamos ao final desta travessia. O homem que começou a ler ou ouvir este roteiro não é o mesmo que termina. Você agora possui a lâmina do não. Você entende que o seu valor não é mensurado pelo seu contra-cheque. Você entende que a reação chocante dela não é sobre você, é sobre a perda de controle dela. Você integrou a sombra. Você aceitou que pode ser visto como o vilão na história dela para ser o herói na sua própria vida. Não tenha medo de ser o mal. Tenha medo de ser o tolo. A partir de hoje, cada centavo que sai do seu bolso deve ter um propósito claro e deve ser retribuído com respeito, lealdade ou valor real. A era da caridade conjugal acabou. Você não é uma ONG de resgate de princesas falidas. Você é um homem construindo um legado. Mantenha a postura, mantenha o limite. Mantenha a carteira fechada até que a lealdade seja provada além de qualquer dúvida razoável.
A paz que você busca não está na aprovação dela, está na sua própria soberania. Este é o pacto final. Você olhou para o abismo e o abismo piscou. Você parou de pagar e viu a fera rugir. Agora você sabe a verdade. Não volte a dormir. Não deixe a culpa te seduzir de volta para a jaula. A liberdade tem um preço, e o preço é a vigilância eterna e a disposição de desagradar. Você recuperou sua dignidade. Segure-a com força. Se você entendeu o jogo, se você está pronto para assumir o trono da sua própria vida e nunca mais aceitar migalhas em troca de banquetes, deixe seu like como um selo de compreensão. Comente abaixo qual foi a sua maior descoberta neste vídeo, qual ficha caiu com mais força, e inscreva-se no canal para nunca mais andar sozinho nesta terra de lobos. A nossa comunidade é o seu refúgio e a sua escola de guerra. Junte-se a nós. Você é o prêmio. Nunca se esqueça disso. Fique com Deus e até o próximo vídeo.